abrir as nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Nós temos estado a considerar essa pessoa divina que é o Espírito Santo, a promessa da sua vinda pelo Senhor Jesus, a sua vinda sobre a igreja em Jerusalém no dia de Pentecostes, o seu progresso. Vimos depois a igreja a prosseguir o seu testemunho. E hoje vamos aqui considerar outra área importantíssima do Espírito Santo, que é o fruto, a obra do Espírito Santo na época do Novo Testamento, na época da Igreja, que é o fruto do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo enviou, e cumprindo a sua promessa, enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita em nós, que somos crentes em Jesus, e nós vamos ver aquilo que a Bíblia hoje nos ensina sobre uma obra importantíssima e única do Espírito Santo. Vamos começar por ler Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, que diz assim: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ora, este trecho aqui de Gálatas revela-nos aqui que Deus, no momento exato da história, que Deus escolheu, diz aí, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Na sua sabedoria, Deus achou que a altura ideal para cumprir a promessa da vinda ao mundo do Messias, do Salvador, foi há 2000 anos. Na altura que Deus achou que era a ideal. E por isso Jesus encarnou, o Filho de Deus veio ao nosso mundo. E o versículo 5 aqui, fala-nos aqui de duas coisas importantes. Primeiro, o motivo da vinda de Jesus. Vejam, diz que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Quer dizer, Jesus veio para a nossa salvação, veio para nos remir, para que nós pudéssemos ter o perdão do nosso pecado. E para quê? Diz a seguir, a fim de recebermos a adoção de filhos. Não poderíamos ser filhos de Deus se Jesus não tivesse vindo para nos remir. E depois, ainda mais do que isso, Deus, na altura certa, enviou o seu Filho. Jesus cumpriu a obra da salvação, que permite que aquela pessoa que crê em Jesus seja salva, mas Deus ainda fez mais. E porque sois filhos, Deus ainda enviou mais alguém. Foi quê? O Espírito Santo. Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, Deus enviou-nos e deu-nos o Espírito Santo. E essa é uma oferta maravilhosa de Deus. Toda a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo é feita, por essa sua fé, pela graça de Deus, é feita uma filha de Deus. E depois, em resultado disso, Deus faz habitar na vida dessa pessoa que se converteu, faz habitar o Espírito Santo. Portanto, esse Espírito Santo habita no crente e hoje nós vamos ver qual é então a obra, uma delas, das obras do Espírito Santo na vida desse crente em Jesus, que passou a ser
lugar de habitação do Espírito Santo. É o que está depois aí no capítulo 5. É precisamente Deus, o Espírito Santo de Deus em nós vai fazer brotar em nós o fruto do Espírito. E esse fruto que vem do Espírito Santo vai substituir algo que existia na pessoa antes dela ser crente, que eram o quê? As obras da carne. Toda a pessoa que não é crente, sua vida, seu testemunho, é um testemunho em que se mostram e se revelam as obras da carne. Eu vou apenas ler aqui no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E agora vai fazer uma referência às obras da carne. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, veem-se. Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas depois o texto prossegue, versículo 22, mas, diferentemente das obras da nossa carnalidade, o fruto do Espírito, vejam esta oposição, as obras da nossa carnalidade são estas. Mas então o Espírito Santo o que faz? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, o fruto do Espírito vai manifestar-se na vida do crente, substituindo aquilo que antes dominava a sua vida, que eram as obras da sua carnalidade. Tão visíveis, como vimos aqui, e que trazem infelicidade, trazem tantos problemas à vida da pessoa e até no mundo, porque aquilo que acontece individualmente a cada pessoa reflete-se também no mundo à sua volta. Portanto, os versículos 16 até 21 descrevem as pessoas não regeneradas, que não são crentes em Jesus, sem o Espírito Santo. Portanto, a partir do versículo 22, o que é que o texto diz que Deus espera de nós? Deus não espera do crente obras carnais. Deus pede-nos, como crentes, fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. E vejam aqui que é interessante nós vermos que o texto não fala no plural, diz os frutos do Espírito, como se eles fossem muitos frutos e pudéssemos escolher. O texto aqui é muito interessante, fala no singular. Porquê? Porque a origem é a mesma, e a sua origem é o Espírito Santo de Deus. Então temos aqui um único fruto, que vem do Espírito Santo, mas com 9 qualidades diferentes. É um único fruto, é o fruto do Espírito, que se manifesta em 9 qualidades diferentes. São essas que estão aí no versículo 22. São qualidades morais. Se nós vimos com atenção, é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E o fruto do Espírito que aqui está descrito no versículo 22, no fundo, se olharmos, mostra-nos a natureza de Deus.
Porque o próprio Deus é tudo isto, é amor, Deus é gozo, Deus é paz. Todas essas qualidades aí que temos são divinas. E o Espírito Santo, ao vir habitar na pessoa que se converte, que é feita filho de Deus, então vai produzir em nós estas qualidades, estas características que são do próprio Deus, a natureza divina, que se reflete também naquele que é crente. São virtudes que são concedidas à nova natureza do crente, porque ele nasce do Espírito, nasce de novo. E aqui o que nós podemos dizer é que o Espírito Santo não está dividido, não se pode dizer, eu não consigo, eu não posso produzir estes frutos. Primeiro quem produz é o Espírito Santo em nós. E todas estas características e que estas qualidades, todas elas têm lugar na nossa vida. O fruto do Espírito é diferente dos dons espirituais. Os dons do Espírito, que nós vemos aqui em vários livros do Novo Testamento, claramente nós lemos ali que Deus a um dá um dom e a outro dá outro. E alguém pode ter um dom espiritual que o outro crente não tem. Mas o fruto do Espírito não. Não se pode dizer, Deus dá àquele o amor, para ele mostrar amor, e ao outro alegria. Não, o fruto do Espírito é um só. O crente vai mostrar todas estas 9 qualidades da obra do Espírito Santo na sua vida. Vamos então ver aqui com mais detalhe algumas, hoje vamos ver apenas algumas, como é lógico, qualidades do fruto do Espírito. E a primeira delas é qual? É o amor. Interessante, que a primeira que é descrita, ou seja, podemos pensar que a ordem podia ser outra, até poderia, mas como foi Deus que inspirou a Escritura, Ele decidiu pôr como primeira qualidade do fruto do Espírito o amor. É a mais excelente qualidade do fruto do Espírito, porque o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. De facto, a palavra de Deus diz em 1 João 4,8, diz, Deus é amor. Deus é infinito, as qualidades de Deus não conseguiremos nunca dizer todas elas, mas aquela que se destaca é amor. O amor é a maior qualidade que nós encontramos na palavra de Deus. Então, o amor a Deus é também qual mandamento? É o primeiro mandamento. Devemos amar a Deus. E o segundo mandamento também é amor. É amar a quem? Ao próximo. Como a nós mesmos. Portanto, o amor é a principal característica da família divina dos crentes. O amor governa, ou deve governar, todas as nossas ações e atitudes. E se nós conseguirmos que a nossa vida seja pautada pelo amor em tudo aquilo que fazemos e dizemos, isso seria simplesmente maravilhoso. Não deveria haver nada mais característico no cristão do que o amor. Vou ler alguns versículos. Jesus disse em João 13,35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é se todos nós soubermos tudo e muitas coisas da Bíblia que vai mostrar ao mundo que somos discípulos de Jesus. Ele disse, se vocês se amarem uns aos outros, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. 1 João 3,14. Nós sabemos, ou seja, temos confiança e temos uma certeza no nosso coração de que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. E é verdade. Com amor nós conseguimos ultrapassar muitas coisas, perdoar, esquecer e continuar a nossa caminhada cristã.
o amor. Quem ama, perdoa. Portanto, o amor é a fonte de toda a espiritualidade e o início do amor está em Deus. O amor de Deus é a base de todo o amor que nós possamos ter. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que levou Deus a enviar Jesus para ser o nosso Salvador foi o seu amor. Portanto, o amor a Deus é o nosso amor mais alto e é a nossa maior responsabilidade, porque devemos amar este Deus acima de todas as coisas, porque Ele também nos amou a nós, se nós sequer o merecermos. E apenas o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que nos dá essa capacidade. Nós podemos mostrar esta qualidade do seu fruto, que é o amor. O que é o amor? O que é que nós podemos dizer mais? Amor é querer para os outros o que queremos para nós. Amor é dedicação ao nosso próximo. Amor é mais do que emoção. Amor é ação, como aquele exemplo do bom samaritano. Isso é o verdadeiro amor. E o maior e o supremo exemplo do amor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pensarmos que Jesus não precisava, mas Ele aceitou o plano da salvação, passava por encarnar e vir ao nosso mundo. Essa é a maior expressão de amor de Jesus. E depois de estar aqui, dar a sua vida em sacrifício na cruz para pagar o preço da nossa culpa para a nossa salvação. Olhamos para Jesus, para o seu exemplo, e vemos ele olhar para as multidões que o seguiam e olha o que diz em Mateus 9,36 sobre Jesus. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Isto é amor. Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Portanto, esta é a primeira qualidade do fruto do Espírito, o amor. A seguir, temos outra qualidade muito importante, que é qual? É gozo ou alegria. Se nós lermos em João 15:11, nós lemos o seguinte sobre o gozo ou sobre a alegria. João 15:11. Diz assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo, Jesus está a dizer, permaneça em vós e o vosso gozo ou a vossa alegria seja completa. E mais à frente em João 17, versículo 13, Jesus também diz, isto é aquela última noite de Jesus com os discípulos, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Nós vemos aqui por estes versículos que Jesus era Deus em carne, mas era alguém cheio de alegria. Veja como ele diz aqui claramente, que o meu gozo permaneça neles, minha alegria seja completa neles. Portanto, nós aprendemos pelas Escrituras que Deus não é um Deus triste. Quando nós vemos, às vezes, imagens de Deus a chorar, isso não é verdade. Deus é uma pessoa muito, muito alegre, muito feliz. Nós lemos os Salmos e vemos como Deus não aprecia o desânimo, a melancolia, a tristeza, como Deus gosta de corações animados, como Deus enviou o seu Espírito Santo para mostrar em nós esta qualidade, que é a alegria, para encher os nossos corações de alegria, especialmente a alegria da salvação. Jesus disse assim em Lucas 15:7, quando ele fala, naquelas 3 parábolas, quando um perdido é encontrado, ele diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Tentemos ver o quadro. Neste momento agora, em qualquer lugar do mundo, certamente há alguém que se está a converter ao Senhor. E quando alguém se converte, quando alguém crê em Jesus, diz aqui, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, há júbilo, há alegria em Deus e nos anjos e quem está lá neste momento no céu,
quando alguém é acrescentado ao número dos salvos. Deus é um Deus de alegria, o lugar onde Ele está no céu é um lugar de alegria. É por isso que nós vemos os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, sempre a dizer para nós nos alegrarmos, para sermos alegres, porque Deus é a fonte da alegria, é a fonte deste gozo. Vou ler, por exemplo, o profeta Zacarias 9:9. Olha o que ele escreve. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Alegra-te muito. Ó Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força. Ou, por exemplo, Paulo, um dos apóstolos aos Filipenses, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou o Senhor Jesus Cristo, alegrai-vos, antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Devemos estar alegres, o meu nome está no céu, eu sou salvo, sou um filho de Deus, herdeiro da vida eterna. E Jesus diz, isso mesmo, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. A palavra grega que é usada no Novo Testamento para gozo indica a origem espiritual. E Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, versículo 6, veja o que é que ele escreve. Isto mostra-nos que a alegria nem sempre é aquilo, a alegria espiritual nem sempre é aquilo que nós pensamos. Ele diz, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Ou seja, estes crentes não tinham vida fácil naquele tempo. E diz, receberam a palavra de Deus com muita tribulação, ou seja, eram perseguidos e já sabiam que ao tornarem-se crentes que iam ter dificuldades. Mas diz, mas com gozo do Espírito Santo. Porque é o fruto do Espírito Santo, a alegria. Por isso é que a verdadeira alegria não é uma emoção. Nós, se temos circunstâncias boas, nós alegramos-nos. É claro, também nos entristecemos nas circunstâncias difíceis. Mas o gozo, que é esta qualidade do fruto do Espírito, não depende das circunstâncias. É fruto do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus disse em João 15:11, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. É a alegria que é dada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso essa alegria que temos do Espírito de Deus é permanente, como Jesus disse, que o meu gozo permaneça em vós, é firme, não tem a ver com as circunstâncias da vida, dá-nos esperança, dá-nos coragem dia a dia, dá-nos confiança. Paulo diz isso mesmo em Romanos 14:17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas olha, o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma ilustração muito interessante sobre a alegria, que eu ouvi já há muito tempo e gosto sempre de recordar esta ilustração, que é quando no tempo dos reis, e hoje também temos reis, hoje quando um rei, por exemplo, na Inglaterra, o rei se desloca para um dos seus palácios, é hasteada bem alta uma bandeira para indicar que o rei está ali. E por isso as pessoas, quando veem aquela bandeira hasteada bem alta ao vento, sabem, olha, o rei está ali. E é o mesmo com a alegria no crente. O nosso Rei Jesus está em nós, o Espírito de Deus está em nós, e por isso a alegria é fruto do Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo nos dá esse tipo de gozo e de alegria. E por fim, hoje vimos já o amor, a alegria e, para terminar, a paz, que é outra qualidade do fruto do Espírito.
O que é que quer dizer esta paz? No grego, a palavra é eirene, no hebraico é muito conhecida, é shalom. O que é que aprendemos sobre a paz? A paz tem a ver com, ela existe no nosso meio, entre nós, quando há união entre as pessoas, quando há unidade, quando há satisfação, quando há segurança, quando há tranquilidade, temos paz no nosso coração. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aquele que confia em Deus, que está seguro no Senhor, diz: Deus conserva essa pessoa em paz, porque Ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Confiar em Deus traz paz e tranquilidade ao nosso coração. E nós olhamos o mundo e as pessoas à nossa volta e vemos tanta falta de paz. Às vezes basta olhar para as caras das pessoas. Tanta falta de paz nas vidas das pessoas no nosso mundo. Como é que nós podemos alcançar e encontrar essa paz? Em Deus. Só Deus é a fonte da verdadeira paz. Só o Espírito Santo de Deus é a fonte da verdadeira paz, essa paz que dura para sempre. O mundo perdeu a paz quando o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, transgrediram a palavra de Deus e o pecado entrou no mundo. A desobediência ao Senhor no Éden trouxe o pecado ao mundo. E isso é tão verdade que vejam o seguinte. Quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou logo ali alienado a Deus, separado de Deus. A paz foi perdida com o seu semelhante. Caim matou logo o seu irmão Abel e destruiu a paz que havia no coração das pessoas e nos seus relacionamentos com o seu próximo. É por isso que a paz é tão importante. A paz é importantíssima. E Jesus veio ao mundo para que o homem pudesse ver restituída esta paz que existia entre Deus e o homem antes do pecado entrar no mundo. É por isso que em Romanos 5:1 nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus veio ao mundo para restabelecer a paz entre Deus e o homem. Isso foi feito por meio da cruz de Cristo. Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, olhem, Deus fez por meio da cruz de Jesus a paz, pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, ou por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então Jesus é a fonte de toda a paz. É por isso que aquela pessoa que crê em Jesus Cristo é reconciliada com Deus e Deus envia ao seu coração o Espírito Santo que produz nele este fruto: amor, alegria e paz. Porque fomos perdoados pelo sangue de Jesus. É importante nós vermos o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, versículo 19, que é quando nós recebemos a paz de Deus, essa paz estende-se depois àqueles que estão à nossa volta. Olha o que ele diz: sigamos, pois, as coisas que servem para o quê? Para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então veja, o Espírito Santo produz em nós crentes o quê? Amor. Amor para nós podemos distribuir esse amor no mundo à nossa volta. Alegria. Olha que bênção. E paz. Sigamos as coisas que servem para a paz e não para a guerra, não para a desavença e para a edificação de uns para com os outros. E isto só é possível porque somos filhos de Deus, o Espírito Santo vive em nós e produz estas qualidades
espirituais na nossa vida. Recordem, por exemplo, quando o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, as suas primeiras palavras: paz seja convosco. Ou a saudação tão conhecida das cartas do apóstolo Paulo, que começam graça e paz. Vejam a diferença entre esta qualidade do fruto do Espírito e as obras da carne que nós vimos há pouco, que são inimizades, contendas, dissensões. Mas o fruto do Espírito é paz. Que não esqueçamos aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, que a paz que Deus tem para nós, diz ele, é uma paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento. São bem valiosas as palavras de Jesus, com isto eu vou terminar, em João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim, João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz é a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que é fruto do Espírito não é uma paz como a do mundo. É diferente. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E depois no capítulo 16, uma vez mais, são palavras de Jesus na última noite. Aquela última noite com os discípulos é realmente única e fantástica. Em João 16, 33, lemos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, irmãos, que bênção, que riqueza, que maravilha termos em nós o Espírito Santo de Deus, porque cremos em Jesus e Ele produz em nós estas qualidades, este fruto fantástico: amor, alegria, paz. Glória ao nome do Senhor. Amém.